Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que, como vocês sabem, é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. E é um momento de muita alegria, é o nosso momento, aquele instante, aquele tempinho da nossa semana em que nós nos conectamos a Jesus Cristo e trazemos o Mestre para dentro dos nossos lares. Então é um momento assim especial. Vamos aproveitar esse instante, essa oportunidade de refletir sobre os ensinos do nosso querido Jesus. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite, acompanhada dos meus amigos, a Kátia e o Daniel. Juntos nós vamos desenvolver um tema, que eu já vou passar qual que é, e refletir sobre esse tema, fazer os nossos comentários, o que a gente entende dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já para vocês se adiantando, o tema é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 4, infortúnios ocultos, como eu já disse, do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? A você que nos acompanha pelo YouTube, a descrição do texto está logo abaixo do vídeo, você pode nos acompanhar por lá também. Sempre lembrando de convidar a todos a acessar o nosso site, a nossa página, fraternal.net.br. Lá você pode ler as nossas matérias que são atualizadas todos os dias, acompanhar as nossas mensagens, mensagem do dia, ouvir a rádio, assistir a TV Fraternal, certo? Nós estamos em todas as redes sociais também. Você pode nos procurar na rede social da sua preferência e nos acompanhar as nossas postagens por lá também, ok? Então vamos dar início ao Evangelho com a prece inicial. Eu vou pedir para a Kátia fazer a prece. Ok, vamos fazer. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e pedir que a paz de Jesus esteja aqui conosco. Pedindo a esse Mestre amado e querido que acalme nossos corações, que nos permita sintonizar com o mais alto, vendo em tudo a grandeza, a beleza da criação que existe ao nosso redor. Que mesmo tendo todos nós tantas atribulações, aflições, preocupações, possamos sempre ter aquela conexão com o mais alto dentro de nós. Sempre estarmos em ligação com Jesus, com nosso Pai Celeste, com Mãe Maria, para que possamos estar sempre antenados, abertos aos nossos amigos espirituais que tanto nos intuem no sentido da melhoria, no sentido do bem. Então, que possamos buscar sempre, o tempo todo, essa conexão com o mais alto. E para que agora a gente esteja também entrando nessa sintonia, vamos fazer a prece de Francisco. Prece de Francisco que diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vamos à leitura. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres.
Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome, irão à escola suficientemente agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. À noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha, na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para o meio em que vive é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Psyu, disse ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Esse texto é muito bonito. Eu acho ele de uma explicação tão completa que pouco tem a gente a refletir, a falar, a não ser refletir a cada parágrafo, né? Começa dizendo dos infortúnios. O infortúnio o que é? Um desastre. Mas nós temos damos importância ao desastre, aqueles grandes desastres, às grandes calamidades, aos terremotos, às enchentes, que quando acontecem a gente se mobiliza a fazer doações, como se só aquele desastre
fosse necessário. É muito necessário, mas naquela hora a gente corre, a gente compra alguma coisa, a gente doa. Se a gente não tem condição material para comprar, a gente doa uma roupa usada, a gente se mobiliza, é como se fosse uma obrigação de ajudar. Mas e os desastres particulares que logo no primeiro parágrafo fala, que são os infortúnios ocultos? Esses a gente costuma não dar muito valor, que é o que essa viúva, essa senhora faz. Ela vive para o mundo, ela tem uma posição social, pelo texto a gente identifica isso, que o mundo cobra ela uma exposição social. Mas a hora que ela vai fazer a caridade, ela se abstém de falar quem ela é. Ela não tem nome, ela é só o anjo. Mas a caridade que ela faz, essa pessoa, ela saiu da sua posição em que muitos de nós, e na maioria das vezes a gente faz isso, de viver superficialmente, ver as outras pessoas, o nosso próximo, como paisagens. Ela saiu disso, ela deu atenção ao desastre particular. O que é dar atenção ao desastre particular? É a gente começar a observar o nosso próximo. Observar aquele próximo que está no nosso ambiente de trabalho, que está na nossa escola, que está no nosso círculo social, que está até dentro da nossa casa. Observar com empatia, com generosidade. Aquela generosidade que faz a gente ver que aquele próximo está com um olhar triste, perdeu o brilho no olhar, está usando roupas mais surradas, um sapato mais surrado. Aquele próximo que a gente vê que está faltando alimento na sua casa, sem passar desapercebido por ele, sem não observar. É dar a atenção àquelas pessoas que estão ao nosso redor. E essa é a caridade mais difícil de ser feita, porque a caridade, quando surge uma calamidade, a gente é intuído a doar, é muito mais fácil, a gente corre e doa alguma coisa. Nem que seja aquela doação presencial daqueles que estão na linha de frente, que é muito importante. Mas essa caridade da gente ver a linha de frente perto da gente é difícil, porque a gente vai, é uma correria do nosso dia a dia, a gente não para olhar. Então, o que a gente tem que fazer, o que esse texto me trouxe, e eu acho que ele traz muito grandemente, é esse ensino da caridade que não precisa ser essa mulher que tem bens materiais para que ela possa doar, mas ser a filha dela que não tem um bem material, mas mesmo assim ela está vendo o exemplo da mãe, está podendo atuar com caridade, acolhendo aquela pessoa, acolhendo, dando uma palavra consoladora, um abraço, um aconchego para perto de si. E o mais importante, sem esperar a pessoa pedir. Por isso é a observância, a gente observa que a pessoa está precisando de algo, a gente não vai esperar ela pedir. E essa é a caridade mais difícil de se fazer. Mas a mais real, aquela que a gente chega mais perto, nós como seres humanos aqui desse planeta de expiação e provas, com a nossa inferioridade, é aquela que a gente chega mais perto da caridade que Jesus trouxe para a gente. Aquela que o Evangelho inteiro fala, vamos atuar, vamos ser caridosos, vamos amar o nosso próximo. E sem dar nome à pessoa, sem querer receber nada em troca. Porque o que a gente recebe? A gente sabe que o que a gente faz para o próximo, a gente recebe mais se a gente faz de coração. É a gente que recebe mais. Porque a gente está fazendo e a gente está recebendo em olhar, em energia, em orações, em Deus vendo o que nós estamos fazendo. A nossa vibração eleva, a gente evolui um pouco mais. Quer dizer, a gente atinge um pouco mais de felicidade. Porque evolução é isso, nós sermos seres mais felizes. Agora eu abro a palavra aqui para os meus companheiros, para eles refletirem sobre esse texto tão bonito.
como você bem disse, né, é um texto bem completo, né? Acho que Kardec trouxe aqui nesse item, né, um exemplo bem completo do que seria a caridade anônima, né? O verdadeiro sentido da caridade, de ser caridoso sem a ostentação de que se é caridoso, né? Então, diz que quem realmente quer fazer o bem, aqui nesse primeiro parágrafozinho, né, fala assim, a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então, não é necessário que alguém venha nos pedir algo, desde que a gente tenha a real disposição de ser caridoso, sim, que a gente não possa descobrir, né? Então, se nós tivermos a real intenção de ser caridosos e a gente estiver disposto a arregaçar as mangas e praticar essa caridade, a gente vai saber descobrir aonde estão as pessoas infortunadas, né? Aquelas que estão passando por privações, necessidades, né? E estejam precisando, né? E o exemplo, né? Aqui é o que a gente sempre fala, que o exemplo arrasta, né? Então, aqui está se mostrando nessa história, que eu acredito piamente que é alguma história verídica, que os espíritos intuíram Kardec a trazê-la aqui, né? E de alguém que, né, na ocasião já existia e já praticava, né? Essa pessoa se despoja de suas vaidades, de qualquer coisa que torne a caridade dela menos valiosa diante daquelas pessoas. Quer dizer, se torna uma pessoa discreta, para não ostentar nada, para não ferir, né, os sentimentos dessas pessoas às quais ela quer prestar ajuda, né, e dá esse exemplo de forma assim primorosa para a filha, dizendo aquilo que a gente também estuda bastante dentro do Evangelho, né, de que a caridade ela não precisa ser só material, ela pode ser naquele cuidado, naquela atenção, naquele desvelo que você vai prestar em auxílio a alguém, né? Então é um belo exemplo de várias coisas, né? É aquilo que a Mara falou, a cada parágrafo a gente pode tirar lições dentro dessa história tão singela, mas tão eficiente no sentido de nos mostrar que podemos ser caridosos de forma anônima, que é o princípio de Jesus, né? Ele quer que você faça o bem sem olhar a quem, né? Sem olhar se a pessoa é espírita, é evangélica, é protestante, seja ela quem for, e que essa ação pode te gerar muitos bônus. Mas que bônus, né? Bônus em preces, né? Que aqui também fala que essa pessoa, ao final de um dia aí de atividade de doação de si, ela vai receber em preces que serão dirigidas ao Pai em referência em favor dela, né? Então, muitas lições, né? Sim, eu vejo que aqui nesse trecho do Evangelho, como vocês já disseram, ele colocou a personificação da caridade. Ele parou de fazer a teoria e mostrou como é na prática que se faz. Sim. Né? Porque aí que no final que ela vai concluir, assim falava Jesus. Né? Então ela fez tudo como ele ensinou. Então ela é a personificação da caridade. Sim. Todos os exemplos. Ela demonstrou a não ostentação, ela fez com humildade. Ela, além de fazer a caridade, ela já ensinava para que outros fizessem também. Né? E a demonstrava. E o maior valor, dá aquilo que você pode dar. Por isso que a gente fala, cada um dá o que tem. Mas se eu der para você dar algo, o mérito vem de mim, não adianta. Então, faça por seu esforço, o que você puder fazer, que nem você falou. Um abraço, uma atenção, que nem a Mara colocou, às vezes no ambiente de trabalho, porque aí os infortúnios ocultos estão em todos os lares. Sim. Estão em todos os lares. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma deficiência, cada um tem um problema. Então, em cada lar existe um problema, existe uma situação delicada para ser resolvida e que a gente não sabe. Aí você não entende porque aquela pessoa é rancorosa, você não entende porque ela é mal-humorada, porque está mal resolvido aquilo nela, ela não tem uma interpretação, não aceita. É o que a gente fala no Evangelho, a aceitação não é fácil. E como melhorar isso? É através da caridade.
Então, que nem às vezes a gente está trabalhando junto com alguém e não percebe que do lado a pessoa está num mar de trevas ali, de pensamentos ruins, negativos, a ponto de querer dar o fim em tudo, que não vê mais sentido em nada, e não custa nada, às vezes, 1 minuto de conversa para ter uma sensibilidade, de não invadir, mas sim de se sensibilizar, de ver no que pode ajudar, e como nós dissemos, a caridade não é só material. Repetindo, é um abraço, é uma conversa, e muitas das vezes é o que vai fazer a diferença para a pessoa. Com certeza. É estar aberto às oportunidades de ser caridoso, né? É um texto bem bonito mesmo, né, gente? Vamos refletir aí no seu lar, faça a sua reflexão. Se desejar colocar em algum comentário, pode nos enviar, tá? É sempre muito bom saber a opinião de vocês. Então vamos agora, eu vou pedir para o Daniel fazer a vibração da noite e a prece final. E assim, envoltos por essa ternura de momento, envoltos por essa bênção que nós recebemos através da leitura do Evangelho, sabendo da presença de Jesus entre nós, abençoando a cada um de nós, em cada lar que nos acompanha, aqui, da forma que for, sinta-se abençoado, sinta-se protegido, pois Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele estaria. E nesse sentido, a sua companhia é constante, não cessa, pois Ele sempre nos disse que estaria conosco. Então, crentes nisso, nessa certeza desse amparo, nós agradecemos a Deus pelo dia de hoje, nós agradecemos pela nossa saúde, pela nossa vida, por onde estamos, com quem estamos e quem somos. Afinal de contas, a vida é um progresso e fazemos parte desse progresso quando nós praticamos a caridade, quando nós executamos aquilo que o Evangelho de Jesus tanto nos ensina. Gratos também por todo esse aprendizado e sabemos que diante das dificuldades, muitas das vezes a nossa fé vacila, mas recordemos que Ele está conosco, Jesus é conosco em nossos corações, em nossos pensamentos e além dele também os emissários de luz que nos acompanham, intuindo-nos, envolvendo-nos, abençoando-nos também o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho. E assim vamos caminhando juntamente para que sigamos o caminho do Cristo gradativamente. Que em cada situação vejamos a oportunidade de praticar o Evangelho e, como já aprendemos aqui, se for necessário, usando palavras, mas sim através das atitudes, das ações e até mesmo de um silêncio, apenas na presença para amparar e encorajar quem quer que seja que necessite de um conforto diante da situação que lhe apresenta. Gratos por tudo isso, nessa certeza do amparo constante, encerramos o Evangelho de hoje com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos ampare, que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. E agradecemos imensamente a presença de vocês, junto da gente aqui, junto conosco, formando essa corrente tão bendita. Que Jesus, que Deus, que Maria Mãe Santíssima nos proteja durante toda a semana e que estejamos aqui na próxima quarta novamente. Uma boa noite e fiquem na paz de Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal.
que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.